A equação x ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero tem duas raízes reais diferentes. Não é isso? Expressas por x' e x2'. Se resolver a equação, determina o valor de x' mais x2'. Quando eu digo x' mais x2', eu quero saber a soma. A soma das raízes. Não é isso? Quando eu tenho x' vezes x2', eu quero saber a soma, ou quero saber o produto dessas raízes. E aqui eu tenho o inverso da soma, o inverso das raízes, a soma do inverso das raízes. Então, vamos verificar o seguinte. Vamos identificar aqui nessa equação quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lá? A, coeficiente de x ao quadrado, 1. B, coeficiente de x, menos C. E C, o termo independente, ele não vem junto de x, menos 16. Ora, quando a gente faz x' mais x2', eu estou querendo saber a soma das raízes. E para calcular a soma das raízes, eu faço usando menos b sobre a. Menos b vai ser menos b. Quem é b? Menos 6 sobre a. Quem é a? 1. Então, menos por menos, mais. Fica 6. 6 dividido por 1, 6. Então, a soma x1 mais x2 é igual a 6. Aqui eu tenho a soma deles, que vai dar igual a 6. Quando eu tenho aqui x' vezes x2', eu tenho um produto das raízes. Porque x1 é a raiz, x2 é outra raiz. E tem duas raízes reais diferentes expressas por x1 e x2. Então, aqui está dizendo que são as raízes. Então, o produto eu calculo como c sobre a. Quem é c? Menos 16. Quem é a? 1. Então, vai ficar menos 16. Ou seja, x' vezes x2' é igual a menos 16. Então, aqui eu já tenho isso. Aí, a gente vai verificar. 1 sobre x' mais 1 sobre x2'. Então, a gente tem que usar aqui as regras de fração, certo? Primeiro, eu vou ter que calcular o MMC. Mas, professora, como é que eu vou calcular o MMC de x' e x2', se eu não sei quem é? Então, vai ser ele mesmo. Os dois juntos. Vai ser o MMC, certo? Agora, eu vou fazer aqui uma divisão. Eu não sei se vocês lembram de polinômio. Aqui eu tenho x1, x2, não é isso? E eu vou ter que fazer a divisão por x1. Então, eu vou ter que dividir por x1. Então, nesse caso, a gente corta e vai ficar x2. Então, nesse caso, x1, x2 dividido por x1 vai ficar x2. x2 vezes 1 vai ficar x2. Não é isso? Aí, aqui, eu vou pegar x1, x2, que é esse daqui, e vou dividir por x2. Vamos lá, x2. Então, nesse caso aqui, eu corto x2 com x2 e vai ficar x1. Não é isso? Então, aqui, quando eu tenho x1, x2 dividido por x2, a gente corta o x2 e fica x1. x1 vezes 1, x1. Se vocês observarem, x2 mais x1 é a mesma coisa que x1 mais x2. x1 mais x2 é igual a 6. Então, aqui vai ser igual a 6. x', x2', x1 vezes x2. x1 vezes x2 é igual a menos 16. Então, aqui é só colocar no lugar. Aqui eu vou simplificar por 2. Vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. 16 dividido por 2 dá 8. Menos por mais dá menos. Então, vai ficar menos 3 oitavos. Então, aqui acaba a questão. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que o MMC. E no caso do MMC, se eu tenho aqui diferentes, vão ser os dois. Depois eu vou pegar os dois e divido por esse. Então, tira o que são iguais e fica o que é diferente. Multiplica por 1. E aí, faz a mesma coisa aqui. x1, x2 dividido por x2. Tira os x2 que são iguais e fica o x1. x1 vezes 1, x1. x2 mais x1 é a mesma coisa que x1 mais x2, que vai dar 6. E x1 vezes x2,
né? Mesmo que não tenha sinal, aqui é de vezes. É igual a menos 16, a gente coloca no lugar. Simplifica por 2, porque os dois são pares, dá para dividir por 2. E vai dar menos 3 oitavos. E acaba aqui a questão.